Ô, Tassiano, obrigado aí por ter topado participar. Sei que você está bombando aí nas redes, na TV, no canal do Boi, Infomoney, né? Tá direto, tá em todas. E pô, obrigado por ter arrumado um tempinho aí para bater esse papo, né? A nossa ideia aqui é falar um pouco dos efeitos dessa pandemia que acabam nos forçando a reorganizar muita coisa na vida, em vários setores. E o nosso assunto de hoje é na agricultura, atividade econômica tão importante para o país que a economia já vinha ladeira abaixo, né? Vem a pandemia no meio. Como é que estava a agricultura? Como é que a pandemia pega a agricultura, né? Em termos econômicos? E o que a gente pode esperar para depois da pandemia? Legal, Júlio, obrigado pelo convite, é um prazer, sabe da admiração que eu tenho por você. Esse negócio de mundo digital, eu acho que tem duas características que eu tenho que me ajudam. Eu sou curioso e esforçado, assim, então eu acho que... A voz de radialista também ajuda, viu? Você acaba entrando num monte de coisa aí para ver como é que vai ser. Então, está sendo muito interessante essa experiência. Obrigado pelo convite. A agricultura já vinha há muitos anos no Brasil crescendo acima do que crescia a economia, né? Se você pegar o PIB, crescimento do PIB da agricultura, e destacar aí do PIB de serviço, do PIB comercial, do PIB da indústria, a agricultura já vinha crescendo mais. E não está sendo diferente agora, né? Com a pandemia, assim, hoje o Banco Mundial soltou dizendo que o Brasil vai cair, o crescimento desse ano vai ser menos 8%. Né? O governo federal ainda não falou o número, está falando aos poucos, menos 3, menos 4, menos 5, mas o Banco Mundial já sinaliza 8%. E o economista José Roberto Mendonça de Barros, que é uma grande referência em economia, mas também é uma referência no agronegócio, ele acredita que vai ser o único setor que neste ano vai crescer positivamente, vai crescer, né? Todos os outros vão cair e agronegócio vai crescer. Evidentemente que o impacto não é exatamente igual, né? Quando a gente fala assim, que o agronegócio vai crescer, parece que todos os setores vão crescer, e não é verdade. Assim, alguns setores vão sentir muito, e estão sentindo. Vou dar um exemplo de setor de floricultura, né? Que é agronegócio. Não tem mais festa, né? Não tem mais casamento, não tem mais aniversário, não tem mais baile de formatura. Então, é o setor que demanda, o setor de eventos demanda o setor de floricultura. Até assim, que é até esquisito falar, mas é verdade, assim, até, por exemplo, os sepultamentos, né, que muito demanda. E já eu pensei nisso, né? Não tem velório mais, né? Não tem velório, assim, e os que tem são com grupos reduzidos, né, com pouca gente, então diminuiu a demanda. Outro setor que se sentiu muito no Brasil é o setor sucroalcooleiro, né? Imagina, a gente acompanhou aí o petróleo nos Estados Unidos chegando a negativo, né? A indústria petroleira fala assim, vem buscar que eu te pago, né? Você não precisa pagar nada, não. Eu te dou uma grana para você vir buscar. Hoje já recuperou um pouco, mas é um setor que sentiu muito, porque para que serve o álcool, né? Assim, o consumidor na ponta final, ele usa o álcool na gasolina, que 25% da gasolina leva o álcool anidro, ou ele faz a opção nos carros bicombustível para álcool hidratado. E se o petróleo está barato demais, a gasolina está muito barata. Então, é melhor, mais negócio andar de gasolina pura do que com álcool. Então, diminuiu a demanda. Então, é isso, assim. Mas outros setores bombaram, né? Assim, o soja é um fenômeno, né, no Brasil. Tem muita conexão com a China. Proteína animal é outro fenômeno, né? Tanto frango, suíno, como carne bovina. Então, de vento em polpa. Então, eu só destacaria esses 2 ou 3 setores aí que vão... O algodão também sentiu um pouco, né, porque a indústria do vestuário perdeu densidade, né? As pessoas estão comprando menos roupa, tem uma concorrência com os derivados de petróleo, né, que como o petróleo barateou, está mais barato fazer roupa com derivado de petróleo que o algodão. Mas tirando esses 3 setores, vai ser um setor que vai crescer de forma positiva esse ano no Brasil. Assim,
A economia mundial inteira está em retração, né? Então, essa fatia do bolo do comércio internacional vai ficar menor para todo mundo, que o bolo vai diminuir, né? O consumo interno nos países vai sofrer um impacto muito grande. Tudo. Como o Brasil, na área agrícola, produz muitas commodities, exporta muito, né? Será que isso não vai impactar, né? Quer dizer, a gente pode produzir mais, ter capacidade de produção, ok, mas vai ter comprador no mundo depois dessa crise para esse volume enorme de produção que a gente tem? A gente vai continuar com a participação que nós temos no mercado internacional? Ou o cenário está mais nebuloso? Eu acho que a gente vai crescer a participação no cenário internacional. Assim, a questão a FAO utiliza o termo segurança alimentar, né, que é a garantia de comida na mesa das pessoas. Isso que a FAO considera de segurança alimentar. Então, é um item de necessidade básica, né? As pessoas diminuem compra de roupa, as pessoas diminuem andar de carro, então diminui combustível, mas assim, a alimentação, desde que a pessoa tenha renda, né, ela é uma necessidade básica. E o mundo todo começou a se fechar, né? Quer dizer, a maioria dos países é importador líquido de alimentos, né? Então, se você importa mais comida do que produz, os países começaram a criar uma força interna de não deixar o alimento sair. Se está com dificuldade desse fluxo internacional de alimentos, você segura. E o Brasil, assim como os Estados Unidos, mas principalmente o Brasil, não tem esse problema de segurança alimentar, né? Você tem excedente de produção de comida no Brasil, então cresceu esse primeiro trimestre, comparado com o trimestre do ano anterior, 2019, cresceu o Brasil. O Brasil exportou mais. Soja, exportou mais proteína animal, exportou mais açúcar, exatamente pela retração das exportações dos outros países, e a questão da segurança alimentar virou item básico, né? Assim, é a primeira necessidade de qualquer nação. Assim. Evidentemente que as pessoas querem consumir filme, as pessoas querem consumir música, as pessoas querem andar de carro, querem indústria mas assim, qualquer necessidade básica, né? Fundamental, assim, é alimentação. Assim. Então, o Brasil tem crescido na exportação, e, para mim, o cenário é de continuar com crescimento, Júlio. Eu tenho olhado muito a imagem do Brasil nos outros países, né? Então, a imagem assim, que eu vejo nos jornais, uma piora muito grande da imagem do país, em razão de dois fatores específicos. O primeiro é a condução do governo no enfrentamento da crise sanitária, né? É tido como o pior exemplo do mundo hoje. O segundo é algo que não tem a ver com a pandemia, é anterior, mas acabou entrando na pauta por causa da reunião ministerial que foi vazada aí de 2 semanas, em que nosso ministro, nosso responsável pela pasta do meio ambiente, disse que a pandemia é uma oportunidade para deixar passar uma boiada de medidas aí para desregulamentar a proteção ambiental e tal. Enfim, pegou muito, muito, muito mal, né? Qual é o meu receio? Eu estou te perguntando isso porque enfim, o que você acha se essa análise faz sentido, né? Com a imagem do país se deteriorando, fica muito difícil para governos estrangeiros justificarem, né, para o seu povo a importação de produtos ou acordos comerciais com um país que é visto como um desmatador, né? Um país que é visto como alguém que não liga para o meio ambiente, né? É muito difícil você, vamos dizer assim, explicar para aqueles agricultores, né, que defendem medidas protecionistas, que são contrários a um livre mercado, que você não deva ter proteção, né, para poder ter um livre mercado, quando quem está do outro lado vendendo é um país desmatador, etc, etc. Enfim, essa pauta do meio ambiente pode prejudicar a nossa exportação, no final das contas? Eu acho que já está prejudicando. O tamanho disso ainda não é muito significativo, mas é lamentável essa postura do governo.
A reunião ministerial, onde o ministro Salles fala da passar a boiada, eu acho que apenas transbordou, né, o conjunto de equívocos que o governo vinha tomando, né? Se você pegar de 2003 até 2012, o Brasil vinha conseguindo reduzir o desmatamento da Amazônia. De 2012 para frente, veio crescendo. Se você pegar os primeiros 3 meses desse ano, comparar com o ano passado, o desmatamento aumentou 30%. Quer dizer, então é um completo descuido, isso muito incentivado, né, assim, pela forma de dizer do presidente da República, do ministro do Meio Ambiente. Então, essa imagem do Brasil piora no mercado internacional. Aonde o Brasil tem competição, evidentemente que o consumidor fora, até o governo fora, vai criar barreira, mas algumas áreas o Brasil não tem competição. Vou dar um exemplo que é o grande exemplo do Brasil, que é soja. Assim, a soja é fundamental para quê? As pessoas não necessariamente vão comer soja ou tomar óleo de soja no exterior. A soja é fundamental para produzir carne nos outros países. A China compra muita soja do Brasil para produzir, vou dar um exemplo, suíno, né? A China produz metade do suíno e consome metade do suíno do mundo. É muita coisa. Não precisa de soja para alimentar seu rebanho. Nem precisa de morcego, né? Com tanto porco lá, né? Assim. Aqui, comeu o raio do morcego, rapaz. A questão cultural criou essa maluquice que nós estamos vivendo, essa pandemia. Então, assim, você tem alguns setores que não, sabe, Júlio, que falta comida, né? Se falta comida, assim, esse debate da agenda ambiental não vira um debate central em países onde falta comida, né? Mas em países onde tem uma produção de alimentos melhor e tem um nível de conscientização melhor, o Brasil sofre. Vou dar o exemplo da Europa, sabe? Tanto os Estados Unidos como o Brasil são exportadores de carne para a Europa. Na gôndola final, o consumidor olha de onde está vindo essa carne. Então, isso faz diferença para o Brasil. Assim, a carne brasileira já não é uma carne reconhecida internacionalmente como uma carne de qualidade, né? O Uruguai, a Argentina tiveram mais competência em desenvolver marcas de carne e desenvolver uma imagem melhor, mas já está tendo impacto. Eu vou dar um exemplo eu conversei semana passada com um pequeno produtor em Pedra Menina. Pedra Menina é um distrito de Dores do Rio Preto. Dores do Rio Preto é o menor município do Espírito Santo, né? O segundo menor, acho que Divino de São Lourenço é o menor. Então, imagina um distrito de Dores. Pedra Menina, um lugar lindo, que é a entrada do Pico da Bandeira, um lugar espetacular, tem um monte de pousada. Os últimos concursos de café do Brasil foram vencedores de lá, que levaram o prêmio. Ele falou assim, eu tinha negócio fechado com a Europa de exportação de café, que a Europa cancelou. Quer dizer, olha o impacto que ele está dando. Ele está dando impacto. Ele deixou de vender? Não. Ele conseguiu outro mercado. Mas onde chega essa questão da imagem? Chega em Pedra Menina, num produtor que até um professor do Instituto Federal, o professor Pavel, deixou de vender para a Europa em função da imagem. Então, isso é muito ruim. E é engraçado, Júlio, assim, isso que é um bom exemplo da incompetência nossa. Assim. Nossa, como nação, vou pegar todo mundo. O Brasil é o país que mais preserva no mundo. As áreas de proteção, as reservas legais, as áreas de proteção permanente no mundo, né? Onde você tem que proteger mesmo, tem que preservar, nos 9 maiores países do mundo, a área de proteção dá uma média de 9% do território. Estados Unidos, China, Rússia, Índia, 9%, são 9 países, é a área de proteção. A área brasileira é de 30%. Então, a gente preserva 4 vezes mais do que a média dos maiores países do mundo. E a gente não tem a competência de comunicar isso de forma adequada. Por quê? O governo cancela as reuniões do Fundo Amazônia, cancela as ações do Fundo Clima, manda um físico independente embora do INPE, porque está dizendo que os números estão ruins para o governo. Então, ao invés de cuidar do problema, né, do desmatamento, manda o cara embora. É como se... que nem a contabilidade das mortes agora, né? Das mortes, eu ia fazer essa comparação, né?
O problema não é a pandemia, né? O problema é quem está contabilizando as mortes, né? Assim, o problema é a falta de cuidado que está tendo. Então, assim, realmente assim, é uma falta de cuidado brutal e, graças a Deus, algumas entidades do agronegócio passaram a reagir. Logo depois dessa fala do ministro Salles, algumas entidades colocaram o nome lá, em defesa do ministro. Tiveram razão. Tem uma entidade mesmo que representa a Natura, Boticário. 2 dias depois mandou tirar. Não, a gente não apoia, não. A gente colocou o nome, mas não apoia, não. O presidente da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, fez crítica, falou assim, a gente não precisa disso. Evidentemente, Júlio, assim, eu sou produtor rural, tem muita coisa que precisa burocratizar. Tem muita coisa que atrapalha a produção. Mas debate, né? Você é servidor público, já esteve como secretário, eu também, assim, mudança que tem que fazer em decreto, em lei, no Brasil, né, em mudança constitucional, tem que ser à luz do dia, tem que ser com um debate transparente, convencendo a sociedade, como foi feita a reforma da Previdência. Não dá para passar na calada da noite legislação, porque no outro dia o Ministério Público entra e derruba, uma semana depois o STF derruba. Tem muita coisa que precisa desburocratizar, e eu defendo a desburocratização, sabe? Mas é à luz do dia, com transparência, fazendo pacto, fazendo coalizão, fazendo discussão, diálogo. É assim que vão fazer as mudanças. Fazendo política, né? É isso, perfeito. É política. Vamos chamar todo mundo aqui, vamos chamar a turma. Existe uma coalizão super legal no Brasil, que é Agricultura, Clima e Floresta. Essa coalizão tem participado grandes nomes do agronegócio e as ONGs em defesa do meio ambiente. E é isso, sabe? Assim, é um fórum. Sabe? O que a gente precisa fazer? Precisamos fazer isso? Vamos fazer. Não dá. O presidente da Natura, né, o fundador da Natura, contou um caso interessante essa semana. Acho que foi uma entrevista, não sei se foi no Estadão, um desses grandes jornais aí. Ele dizendo o seguinte: eu tenho certeza que Minerva, Marfrig e JBS não compram boi de produtor que desmata. Então, tem sistema de rastreamento, confere, tudo bem. Mas o problema é que esse produtor compra. Então, ele compra, coloca dentro da propriedade dele e revende. Então, tem um esforço. E aonde? É com transparência. Vamos melhorar isso? Está errado? Está errado. E vamos melhorar? Vamos debater, vamos melhorar, vamos colocar sistema, colocar tecnologia. Não é passando baseada que vai resolver essas coisas no Brasil. Você estava comentando aí que o Brasil até preserva 30% do seu território, né? Mas, assim, o que eu vejo nas entrelinhas e nas linhas também do discurso do governo é que, para ele, o ideal é reduzir esses 30%. Quando compara com outros países, nosso discurso sobre os 30% que a gente protege aparece como algo do tipo, a gente protege muito mais do que eles já desmataram e estão ganhando, e agora a gente não pode fazer isso também. É mais ou menos isso, quer dizer, virou um contradiscurso, né? Eu acho que a ideia deles é que a gente tem que proteger só 9, 5 ou 10 que seja, entendeu? E é um absurdo, porque assim, essa questão na política, né, um elemento que você levantou há pouco, foi resolvido no debate do Código Florestal. O Código Florestal teve, Júlio, 900 audiências públicas de debate. Então, assim, foi o melhor dos mundos para os ambientalistas, o Código Florestal? Não. Foi o melhor dos mundos para os agricultores, o Código Florestal? Também não foi. Mas foi, no final, um belo consenso. Assim, foi o que deu convergência e permitiu o Brasil dar um passo adiante. Então, essa questão do que o Brasil protege, isso não tem mais discussão. Assim, isso está pacificado, e foi pacificado no debate do Código Florestal. Então, é maluquice. Assim, o que o governo sinaliza é proteção... O ministro está sabendo disso aí? Ou quem avisou para ele? Pois é. Assim, não, eu escutei essa semana passada o ministro no canal Rural, ele falando isso que eu estou dizendo, mas assim, agindo completamente diferente. Assim, ele tem um discurso correto. E o governo, assim, às vezes, sinaliza com um negócio que é maluco, que é uma proteção a bandido. Quem não segue o Código Florestal, quem desmata, não pode ser considerado produtor rural, não, assim, é bandido, assim, tem legislação, é outra esfera, sabe?
esfera criminal, tem que ser processado, né? Você que é o professor de direito, assim, tem que ser processado e julgado à luz de um crime. Assim, não tem defesa, professor, não cabe aos brasileiros defender, não cabe ao presidente da República defender. Assim, então, e prejudica a imagem da grande maioria, né, 90%, 95% dos brasileiros que fazem tudo, dos produtores rurais. Né? Nós temos 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. A grande maioria está cumprindo o CAR, está fazendo, tem reserva legal, tem tudo. Aí tem um pedaço de bandido, assim, tem que enfrentar bandido. Quando uma parte, né, investe no respeito à lei e uma parte pequena não investe nesse respeito, desrespeita a lei, o que é uma concorrência desleal, né? Assim, a pessoa acaba se dando bem com base na ilegalidade. Aliás, eu nunca vi alguém praticar ilegalidade para perder dinheiro, né? Geralmente é para ganhar. Né? E o primeiro prejudicado é o honesto, que está no mesmo setor que ele. Agora, quando o governo, quando o governo deixa de reprimir, né, deixa de aplicar a lei, o que ele está fazendo, de certa forma, é desincentivando o honesto. Agora, quando apoia o desonesto, apoia o criminoso, aí passou do limite de desincentivar. Está chamando de otário mesmo aquela pessoa que respeita a lei, as normas. Quer dizer, prega uma ilegalidade que, mais uma vez, eu acho muito ruim para o mercado como um todo. Né? Como depois de um incentivo a desrespeitos de regras, você consegue impor regras que organizem o mercado, que tornem a competição justa, que faça com que o produtor que trabalhe melhor, que tenha mais qualidade, tenha o seu produto de fato recompensado pela qualidade que tem, sabe? Isso é um temor que eu tenho. Da mesma forma que uma imagem ruim sendo construída lá fora, tem uma imagem ruim sendo construída aqui, justamente por conta do desrespeito à legalidade. Isso. Eu acho que é uma confusão, e por isso que o produtor rural começou agora a se posicionar, né? Eu dei o exemplo do Marcelo, presidente da ABAG. Quer dizer, o que é a esfera da desburocratização, né? O que dificulta? Assim, não faz sentido. Vou dar um exemplo do setor de floresta plantada, né? Do eucalipto. O setor de floresta plantada chega a preservar 50% da área de mata nativa e só utilizar metade, só utilizar 50%. Não faz sentido um Estado demorar 2 anos para dar uma licença para uma empresa fazer isso. Assim, é um absurdo. Assim, não faz sentido você comprar uma área ou arrendar uma área e ficar 2 anos esperando para fazer a licença de uma área degradada que só está com 20% de mata, você vai levar para 50%, a plantar o colheita demora 2 anos. Não faz sentido. Mas isso é uma arena, né? Isso é um debate. Né? Isso não tem nada a ver, não pode misturar isso com o desmatador, com o criminoso. E acaba que o produtor rural, durante muito tempo, misturou esse negócio todo, sabe? E como se isso não fosse prejudicar a imagem do setor. Né? E eu acho que, como eu chamei essa reunião do Salles, lá do presidente, o ministro, transbordou isso, sabe? E vai começar a separar o joio do trigo, não é o ambientalista do produtor, não. Isso já estava separado, assim. É separar o produtor que tem boas práticas agrícolas, que preserva, que exporta, que é moderno, que é conectado com as cadeias globais, do bandido. Assim, essa divisão que a gente precisa fazer e eu acho que a sociedade vai ajudar nesse debate. A ministra da Agricultura, assim, eu não acompanho todas as áreas do governo, né? Assim, algumas, para mim, são mais prioritárias. Aliás, não só do governo, né, mas da vida política da nação. Aquilo que está ligado ao judiciário, eu acabo prestando mais atenção por uma questão natural, faz parte da militância acadêmica, né? Agora, eu vejo assim, a ministra da Agricultura como um belo quadro do governo, né? E vejo também muito ela puxa para um lado e meio ambiente puxa para outro. A vida dela não é fácil, né? Mas, assim, como é que está a imagem dela no setor agrícola? Confiam nela? Assim, ou
ou todos os vai e vens do governo acabam afetando também a imagem do Ministério da Agricultura? Eu acho que a ministra Tereza está lá hoje muito mais pelo setor. Eu não tenho informação nenhuma, estou dando minha opinião de, sei lá, de 1.000 e tantos quilômetros de distância de Brasília. Mas ela está muito mais em defesa do setor do que pela carreira política dela. Assim. Porque ela tem todo o apoio do setor. A ministra Tereza é agrônoma, é produtora rural, tem experiência parlamentar, né? Foi a ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, tem experiência como executiva, foi secretária de Agricultura do Mato Grosso do Sul, estive lá uma época visitando, há uns 8 ou 7 anos atrás, ela era secretária de Agricultura do Mato Grosso do Sul, assim. Então ela tem experiência política, ela tem experiência técnica, ela é produtora rural, você imagina, ela passou por todas as áreas necessárias para você saber tocar isso. Então, ela tem todo o apoio do setor e tem sofrido. Imagina assim, os ataques que 2 ou 3 pessoas do governo fazem à China, imagina como que isso pressiona ela. Vou dar um número para você, Júlio. No ano 2000, o Brasil exportou para a China em torno de... O Brasil exportou 20 bilhões de dólares. O ano passado, o Brasil exportou 100 bilhões de dólares. Estou arredondando os números. Então, ou seja, cresceu a exportação brasileira de agricultura, de pecuária também, né, de proteína animal, em 5 vezes. Em compensação, a China, que em 2000 comprava 3% desses 20 e poucos bi do Brasil, hoje compra quase 40%. Então, você pega assim... Você multiplica por 10 o volume da China, mais 5 o volume total. Imagina a importância que a China tem para o agronegócio brasileiro. E aí fica gente no governo debatendo qual o modelo de governo chinês, como se nós não tivéssemos problemas internos no Brasil, né? E cabe à China decidir o que vai fazer, assim. Como cabe aos brasileiros decidir o futuro da nossa nação. O que cabe assim, estão fazendo de acordo, estão pagando, estão sendo corretos, assim, tem uma relação ética de compra, de venda, tem tudo. Assim, então, assim, não tem lógica o porradeiro que dão na China em função de quê? Em função de discussão ideológica, sabe? Não faz o menor sentido. Então, a ministra Tereza tem todo o apoio do setor, de forma generalizada. Às vezes eu assisti uma entrevista do presidente da John Deere, que é uma grande fabricante de trator, máquinas agrícolas, implementos, defendendo a ministra. Então, do pequeno produtor ao grande industrial, defende ela, que imagine só se a gente tem na agricultura alguém com o pensamento do ministro da Educação, do ministro do Meio Ambiente, da ministra da Direitos Humanos e Família na agricultura. A gente tem algumas ilhas no governo ainda, né, como o ministro Tarcísio, o ministro Paulo Guedes, a ministra Tereza. Então, todo mundo tem que estar de mãos dadas aí nas costas da ministra para apoiá-la, porque ela é fundamental nesse governo que está passando por aí. Já que você tocou no assunto da China também, né? Assim, China e Estados Unidos são 2 gigantes econômicos, militares, territoriais, inclusive, enfim. E estão em disputa, aberta disputa por hegemonia econômica, geopolítica, né? E o Brasil no meio desse negócio, né? Quer dizer, o Brasil com relações comerciais com os dois, no final das contas. Adotou-se uma política externa de alinhamento automático. E detalhe, a política antiga que foi rompida, quem inventou foram os militares. Nos anos 60, a política pragmática. No meio da Guerra Fria, era mais ou menos o seguinte: não me importa se o país ali é comunista. Se quer comprar produto nosso, vamos lá, vamos abrir embaixada, para conversar e tal. Amigos, negócios à parte, entendeu? Não é assim que funciona a coisa, né? E isso foi quebrado agora, foi rompido, né? Por uma aliança automática com os Estados Unidos. E veja só, né? Esse alinhamento automático não quer dizer que as posições adotadas pelo Brasil os Estados Unidos vão seguir, né? É o contrário.
Isso faz com que, nas relações diplomáticas, se eu sou um diplomata, eu não vou perder tempo discutindo com um diplomata brasileiro. Eu vou conversar com o americano, porque eu sei que o que sair dali, o Brasil vai junto. Então, torna-se irrelevante, eu não preciso nem chamar para o raio da reunião, né? E ainda prejudica em muito relações comerciais. Assim, minha opinião, eu acho que foi uma besteira enorme o Brasil começar a querer se meter no meio dessa briga de gigantes, sendo o anão militar, econômico, né, perto dos dois, era respeitável diplomaticamente, agora é visto como também um anão diplomático, né? Sendo que desses dois países, os dois, China compra muita soja, Brasil vende muita soja, exporta muita soja, Estados Unidos também. A gente está concorrendo com os Estados Unidos nesse mercado, né? Assim, e a gente tem tomado pernada dos americanos nessa brincadeira toda, no caso de equipamentos médicos para a pandemia, insumos, né? E também na agricultura, né? A China deixou de comprar parte da nossa soja para comprar dos americanos. Quer dizer, não tem um risco aí de um impacto negativo para além do problema da Covid? Essa disputa de gigantes afetar também as nossas exportações para um lado e para o outro? Ou a gente virar joguete, né, no meio desses dois países? É um caso clássico de disputa pela hegemonia, né? Você falou sobre isso, é o que caracteriza essa polaridade Estados Unidos-China. E o Brasil, sim, não ganha nada com isso, não ganha em nenhuma área, e na área da agricultura em especial perde, porque é o nosso maior competidor, né? São os dois grandes produtores e exportadores de produtos agrícolas no mundo, Brasil e Estados Unidos. Então, a gente faz esse alinhamento automático que você disse com os Estados Unidos, não ganha absolutamente nada e perde. Qual que qual que é o bônus, qual que é o espaço que a gente tem? É que falta comida no mundo. Se não faltasse, eu vou tentar comparar com carro. Não sei se você é uma comparação feliz, eu estou pensando nisso pela primeira vez. Não me parece que falte carro no mundo. Talvez tenha mais fábrica do que demanda por fábrica de carro no mundo. Aqui em casa está sobrando, pelo menos. Pois então, se não falta, é fundamental você ter um bom entendimento do mundo para tentar levar o seu carro para o mundo todo. Sabe? No agronegócio, a maior parte dos setores falta comida no mundo. Assim. Existe um debate da segurança alimentar, da renda mínima para as pessoas poderem se alimentar, um enorme problema na Ásia, né, com grandes populações, na África. Então, acaba que os países acabam, assim, tudo bem, assim, sabe? Como falta comida no mundo, cria esse bônus para o Brasil fazer besteira. Então, mas isso tende a acabar, né? Evidentemente que todas as áreas de negócio, o que se projeta de área de negócio é ser mais competitivo, né? Não tem, você pega nesse mundo aí da digitalização, essa disputa está colocada entre China e Estados Unidos, né? As empresas americanas que estão, mesmo de mídias sociais, tudo fazendo, a China busca fazer backup e vão competindo. Você aqui tem a Amazon de um lado, você tem a Alibaba do outro. Assim. Então, existe uma grande competição. Então, na produção de alimentos, tem mais fome que comida. Sabe? Se comparar com carro, né? Eu acho que tem mais carro do que motorista. No negócio tem mais fome. Então, cria um bônus, cria um colchão para o Brasil fazer besteira. Assim. É a nossa salvação, Júlio. Senão, estávamos, como diz lá no interior, estávamos lascados. Você falou de carro, eu lembrei de Uber, né? Porque já virou uma expressão, a uberização, né, dessas tecnologias que são disruptivas, que mexem com mercados, às vezes, muito tradicionais, mudando modos de oferta de serviços, de produção, enfim. A tecnologia já impacta a agricultura de uma forma muito, muito acentuada há muito tempo.
né? E esse impacto, como ocorre nas indústrias, por exemplo, significa cada vez menos emprego, né? Se antes nas plantações, se antes no beneficiamento de alimentos você precisava de muita gente, hoje com muita máquina, muita tecnologia, você precisa de cada vez menos gente, né? A gente corre o risco de cada vez mais ser um país agrícola sem agricultor? Sem dúvida. Essa é uma expressão que eu ouvi pela primeira vez, para mim, do grande pesquisador brasileiro de agricultura chamado Zander Navarro. Eu também, é plágio descarado dele isso aqui. Se você comparar os dois últimos censos, né, o Brasil reduziu em 1 milhão de trabalhadores na agricultura entre 2006 e 2017, que são os dois últimos censos. E isso vai se acentuar com o momento de agricultura 4.0, né, que é um backup da indústria 4.0, que é digitalizar tudo. Acelera muito isso. O pessoal fala que a gente tinha 5 anos para ver mais coisas acontecerem, a gente acelerou muito. Vou dar outro exemplo que está fora da porteira, né, fora da fazenda. A JBS comprou recentemente uma empresa na Nova Zelândia. Você imagina um setor que é muito intensivo de mão de obra, é o setor de desossa de animal. Você imagina quem está nos ouvindo assim, suíno, frango e boi. Para você pegar uma carcaça de um animal inteiro e fazer filé mignon, costelinha, pernil, paleta, coxa, né, dependendo do animal, você é na mão. É quase que um processo artesanal. Quase não, é um processo artesanal. A JBS adquiriu recentemente uma empresa na Nova Zelândia que, quando a carcaça entra na indústria, ela escaneia a carcaça. E, durante o processo, mecanicamente vai separando, fazendo a picanha, fazendo o filé mignon. Então, é um processo que vai acelerar. E nós estamos vendo, nos Estados Unidos, que é um grande exportador de carne, teve um problema agora de falta de carne na gôndola. Por quê? Pela pandemia, chegou em algumas fábricas, é muito intensivo de mão de obra e alastrou para todos os trabalhadores daquelas fábricas. Então, muitas fábricas foram fechadas. No Brasil, nós estamos tendo esses problemas no sul do Brasil. No sul do país está tendo isso. Então, isso vai ser acelerado demais. E nas propriedades rurais também. Tratores, né? Sem tratorista, fazendo esse processo comandado por satélites. Então, vai acelerar muito esse processo e vai ter uma redução enorme de geração, não de PIB, né, agropecuário, né? O PIB agropecuário a gente chama de valor bruto da produção agropecuária. A perspectiva é de cada vez crescer mais, como a gente falou desde o início, nesse ano mesmo vai ser o único setor do Brasil que vai crescer. Mas a geração de empregos vai diminuir no campo rural. Assim. E vai gerar um outro debate, né, Júlio? Que no momento, assim, é o debate da renda mínima, né? Assim, isso vai acontecer, imagina, com os motoristas de carro, né? Eu assisti esses dias como tem acelerado esse processo de carros autônomos. Imagina um dia que o carro autônomo pegar no mundo, que não vai demorar muito, não é coisa para o próximo século, é coisa para 2, 3 anos, para dar desemprego de motoristas que nós vamos ter no mundo. Então, esse debate é um debate que vai se aprofundar no mundo inteiro, até para discutir qual o papel do capitalismo, né? Essa enorme concentração de riqueza e como vão fazer com essa massa que vai ficar sem emprego e sem nenhuma perspectiva de conseguir emprego. Assim, como garantir uma renda mínima de sobrevivência dessas pessoas. Você sabe um troço aqui? Lendo os jornais americanos, né? No começo dessa pandemia toda, o presidente americano, Donald Trump, ele começou também a negar a gravidade da pandemia, né? Só não soltou frase do tipo gripezinha, mas chegou perto disso, né? E ele dizia o seguinte, né? Assim, era contrário à paralisação da economia, dizendo que a economia não pode parar e tal. Eu lembro de um comentário num jornal, eu não lembro se o Washington Post, New York Times, um negócio desse assim, mas comentário online, né? Em que um americano desse do meio oeste, área mais agrícola inclusive, ele diz assim, olha, deixa eu ver se eu entendi, né? Esse aqui é o país mais poderoso do mundo. Essa aqui é a maior economia do mundo.
O senhor presidente está me dizendo que esse país poderosíssimo e rico não aguenta parar 2 meses para salvar as nossas vidas? Que as nossas vidas têm que ficar em risco para salvar a economia? Vem cá, a economia, o país existe para proteger a nossa vida ou a nossa vida existe para proteger a economia? Você entendeu? Eu acho que essa pergunta é a tônica, sabe? A gente desenvolve a economia, mas quando você fica concentrando renda, você está destruindo vidas. Então, economia é isso? É foco no crescimento? Mas que crescimento econômico é esse? Crescimento econômico cujo superávit vira renda concentrada e empobrecimento do outro lado, eu não sei se faz sentido, né? No campo, né? Quem pensa em economia rural, está com essa pergunta na cabeça? Né? Ou é só a gente aqui, nós dois aqui, que estamos preocupados com isso? Não não. Inclusive, a gente falou de um erro de narrativa, né, da questão ambiental do produtor. Tem outra coisa que é muito forte no campo, mas que ninguém debate, né? Que é a questão da divisão entre os vencedores e os perdedores. No Brasil, Júlio, 10% das propriedades rurais, dos estabelecimentos rurais no Brasil, que dá em torno de 500 mil propriedades rurais, produz quase 90% do valor bruto da produção agropecuária. Se você olhar o número de 2006, do penúltimo censo, é exatamente igual. Para ser preciso, 9% dos estabelecimentos produz 85%, 86%. Se você olhar, eu estava olhando esses números essa semana, os produtores rurais no estado de Pernambuco, quase 40% não sabe ler nem escrever. Você tem, o Zander tinha um número de 2006 dizendo que o produtor rural do Nordeste, 25% era analfabeto. Então, já existe no Brasil uma clara divisão entre os perdedores e os vencedores. E quando a gente vende a imagem do agronegócio, a gente vende a imagem só do agronegócio que bombou, né? Então, quando a gente quer mostrar que o agronegócio não é mais aquele estereótipo, né, do Mazzaropi, do Jeca Tatu, né? E por que aconteceu isso? Aconteceu no processo de urbanização do Brasil. O cara que veio para a cidade começou a dizer que o cara que ficava na roça era o Jeca, era o atrasado. Então, isso criou durante muito tempo. Depois começou, de um tempo para cá, está começando a virar, né? Você pega essa propaganda da Globo de o agro é pop, o agro é técnico, está começando a virar. No Brasil, Júlio, só para você ter uma ideia, existem 200 mil profissionais de ciências agrárias. Existem 240 mil dentistas. Assim, então, tem muita gente, quase a quantidade de dentistas no Brasil. Isso tem mudado, mas a nova narrativa dá conta desses 10%, como se a agricultura brasileira fosse esses 10%, e não é. Então, eu nunca vi, por exemplo, um ministro da Agricultura, ao longo da história, fazer esse debate de forma mais profunda, sabe? A narrativa, storytelling contada do produtor rural, que busca contar agora o produtor rural, é só do produtor rural que deu muito certo. E esses 10% que deu muito certo, e que orgulha todo mundo, evidentemente, eu adoro isso, falo isso todo dia, esses 10%, eles estão conectados nas grandes cadeias globais de exportação. É quem está integrado com papel e celulose, é quem está integrado com boi, é quem vende, faz suíno, é quem faz soja, é quem faz frango, quem faz milho, assim, é quem faz álcool, né? Quem faz café, isso foi embora. Mas 90% está fora do jogo, sabe? Tem 4,5 milhões de propriedades rurais que o debate já é o seguinte: nós vamos criar, isso que precisa aprofundar, política de desenvolvimento para esses 4,5 milhões ou política de assistência social. Vai ficar esse debate. E eu vejo Zander fazendo esse debate, aí quando eu penso mais, eu vejo o Zander fazendo debate, eu olho mais, vejo o Zander fazendo debate. Você não tem ninguém, praticamente, discutindo essas coisas no Brasil. Tem estados que isso é menos grave? Tem. Espírito Santo,
é mais uniforme a produção, Santa Catarina é mais uniforme a produção, mas quando a gente olha aqui, 90% dos produtores rurais, das propriedades rurais no Brasil, só produz 10% da produção, é de assustar. Muito assim, gente, mas a esquerda defende muito a agricultura familiar, né, dizendo que é um modelo socialmente importante. Não é que seja economicamente importante, mas por ser socialmente importante, acaba sendo também economicamente importante, porque aí, desenvolvida a agricultura familiar, o problema do pequeno agricultor deixa de ser ou eu precisar de uma política de desenvolvimento ou precisar de uma política de assistência, né? Em tese, você dá condições de sobrevivência econômica, né, para esses produtores. O que você acha da agricultura familiar? Acha que pode ser uma solução para esse dilema? Eu acho que é um debate muito mais ideológico do que um debate real. Assim. Nós precisamos vou dar um exemplo, nós temos um conjunto de produtores, pequenos produtores no Espírito Santo, da agricultura da dita agricultura familiar, que são altamente produtivos. Para mim, um grande exemplo é da Selene. A Selene é uma produtora de Santa Maria de Itibá, um lugar chamado, da região aqui da cidade pomerana, fortíssima colonização alemã. Ela tem 2 alqueires de terra, 10 hectares, não sei se tem 15 hectares lá em Santa Maria de Itibá, e os 8 filhos trabalham com ela, as filhas. Eu recebo aqui em casa, toda quarta-feira, da Débora, que é a filha dela, uma cesta de produtos orgânicos. Ela entrega no meu prédio aqui para 5 apartamentos. Enfim, imagina só, uma propriedade dessa, pequeniníssima, tem a família inteira ganhando dinheiro. Você também. Então, a política que a Selene precisa é a mesma política de que um pequeno produtor como a Selene, um assentado no Nordeste, sem água na sua propriedade, precisa. Não, é diferente. Então, a gente precisa incluir as pessoas. Vou dar um outro exemplo do Tom Lugarini. Tom Lugarini é o líder de uma IG de erva mate, de indicação geográfica de erva mate, numa cidade chamada São Mateus do Sul, no Paraná. Pequenos produtores, em sua maioria, sabe, bombando, fazendo renda média alta, renda média maior que professor universitário, Júlio, sabe? Você que tem um irmão que é professor universitário, com produção de mate, de erva mate no interior, e é pequeno produtor rural. Então, assim, eu acho que a discussão não é tamanho de propriedade, quem está no jogo e quem está fora do jogo. Porque parece que quem está no jogo, os vencedores são só os grandes, e não é verdade. Nós precisamos olhar para todos os perdedores. Tem perdedor médio, sabe? Gente que tem 400, 500 hectares de terra e não consegue produzir, por uma série de motivos. Assim. Então, esse é o debate, sabe? Assim, como fazer com que a gente inclua mais pessoas no campo dos vencedores, e não só esse debate de eu sou grande, eu sou pequeno. Já tem um pouco disso, assim, você pega o crédito agrícola, né? As taxas de juros já são diferenciadas, mas assim, um produtor, como o exemplo da Selene, ela daqui a pouco toca a vida dela, eu nem sei se usa crédito agrícola, entendeu? Mesmo subsidiado, já toca a vida, está vendo em pouco. Então, o debate para mim não é do tamanho da propriedade rural. O debate é dos vencedores e dos perdedores. Nós temos vencedores e perdedores de todo tamanho. Nós temos vencedores e perdedores. Entre os grandes também temos vencedores e perdedores entre os pequenos. Bacana, cara. Queria te agradecer. Muito obrigado aí por ter topado, ter participado. Né? Show de bola. Adorei. Estava com saudade também. Júlio, eu que agradeço. Foi ótimo conversar contigo. A gente conviveu tanto tempo juntos, né, no governo, também no Renova, que foi, eu digo que foi uma grande experiência na minha vida, de formação mesmo, né, assim, de treinamento de vida. E é tão legal a gente olhar para o Congresso hoje e ver tanta gente boa, né, que estava sentada ao lado da gente fazendo sucesso lá em Brasília, como o Alessandro, que virou senador da República, né, muito legal. A Tabata, o Vinícius Poit, o Felipe. Então, assim, foi uma ótima convivência que a gente teve a oportunidade de estar junto no Renova, também no governo, e agradecer o convite. Estou super feliz aí.
Tudo de bom. Valeu.